Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guild. Hoje eu vou fazer um review rapidinho dos servos da KST para helicópteros full da classe 550 até a classe 700 ou 800. Esses servos eu comprei usados aqui no Brasil mesmo e eu estava precisando porque meus servos do 700 deram pau. Tava um bom tempo namorando esses servos, mas para um helicóptero que estava funcionando eu não queria mexer nisso, não queria gastar esse dinheiro. Até porque isso aqui não vai fazer diferença nenhuma no meu voo, né? Talvez esse cara aqui faça minha cauda ficar um pouquinho mais travada, um pouquinho mais rígida, mas nada que vai fazer diferença. Na minha opinião, não é nada que justificaria gastar aí R$ 1.000 em servos que não viria diferença no meu voo. Falando aqui rapidinho sobre as especificações deles, os BLS 815, que são modelos de cíclico, eles custam R$ 235 na Banggood, isso na cotação de hoje, dia 15 de novembro de 2018, e eles percorrem surpreendentemente 60 graus em 0,07 segundos, com 20 kg de torque, é bastante coisa. E o BLS 805X, que é o de cauda, ele percorre 60 graus em 0,039 segundos e entrega também 7,5 kg de torque. Então é um servo que, se as unidades suportassem 760 picosegundos, iria até em cíclico, né, com esse torque todo. Mas é um servo para cauda. A primeira coisa que me chamou muita atenção neles é que eles têm uma folga quase que nula. Eu estava acostumado com servos Align e... cara, é muito justo isso aqui, coisa de louco. E é um servo muito bem acabado, tem esse visual de alumínio polido, é muito joia, eu gostei muito. De cauda também, mesma coisa. Bom, pessoal, para explicar como é que esses servos funcionam e atualizam, eu achei que era uma boa deixa para aproveitar já esse review e colocar uma coisa aqui um pouco mais construtiva. Eu tenho aqui um osciloscópio que eu comprei na Banggood. Custou algo em torno de R$ 80. Eu comprei o kit desmontado, então eu soldei todos os componentes. Tem um manualzinho até bem explicado, dá um pouquinho de trabalho separar os resistores, né? Mas fora isso, é bem simples de montar. Montei inclusive com meu namorado, foi divertido. Mas vamos lá, o que que isso aqui faz? Ele vai medir variações de voltagem. Então tem aqui, para cada linha vertical, uma variação de 1 volt. Então a linha central aqui seria 0 volt, tem 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts. Pessoal, algumas unidades de medida aqui, algumas definições, tá? 1 segundo vai ser igual a 1000 milissegundos. E 1 milissegundo vai ser igual a 1000 microsegundos. O microsegundo é exatamente a unidade de medida que a gente vê nas caixinhas dos servos, nos manuais, que indica o tamanho do pulso que vai fazer ele centrar. Vai centrar a 1520 ou a 760 microsegundos. Beleza, então na vertical ele vai medir voltagem. Na horizontal ele vai medir variações de tempo. Cada quadradinho desse aqui vai equivaler a 1 milissegundo. Então quando você vê lá na caixinha do servo que ele centra a 1520 microsegundos ou 760 microsegundos para o servo de cauda, quer dizer que, por exemplo, em um quadradinho e meio desse aqui, o servo vai estar centrado a 2000 microsegundos, no caso 2 quadradinhos, ele vai estar full batente para um lado, e quando ele tiver apenas a um quadradinho aqui, 1000 microsegundos, ele vai estar no batente mínimo dele, ok? Ah, Guild, mas você está falando o que é isso? Isso é PWM, Pulse Width Modulation, modulação por tamanho de pulso. Exatamente o tamanho desse pulso que vai dizer para o servo, ó, você tem que estar em tal posição, ou não, você tem que estar em tal posição. E ele vai ter uma taxa de atualização. Vou ligar minha eletrônica aqui e vocês vão observar. Eu liguei aqui as provas de teste do osciloscópio, é um cabo de servo normal que eu vou plugar aqui numa saída do cíclico da unidade. Tirei aqui o canal 3. Vou plugar aqui o osciloscópio. E vou ligar a unidade, vou tirar o pin flag aqui. Vou dar um zoom.
Lembrando que isso é um servo de cíclico, então temos aqui 0,1 milissegundo e mais ou menos 1500 milissegundos aqui, isso é o servo centrado. Agora eu vou mexer aqui no meu rádio, observe o que vai acontecer. Deixa eu diminuir a unidade aqui para meio milissegundo. E vocês podem observar que, à medida que eu movo os comandos, o tamanho do pulso vai variar. Esse é o servo esquerdo, então eu vou fazer o seguinte, vou dar comando para a esquerda, para trás e vou abaixar o coletivo. Observem que ele ocupa 2 quadradinhos quase, então é equivalente a 1 milissegundo ou 1000 microsegundos. Isso é o servo no seu batente esquerdo todo recolhido. Agora eu vou fazer o oposto. Vou dar batente direito e coletivo no máximo. Observe que ele ocupa agora 4 quadradinhos, isso é 2000 microsegundos. E agora eu vou deixar no centro. Teremos aqui então 3 quadradinhos, isso é 1500 milissegundos mais ou menos. Lembrando que isso aqui não é um equipamento muito preciso, eu estou fazendo aqui de qualquer jeito, então pode ter uma variaçãozinha aí. Deu para entender isso aí, pessoal? Como é que isso funciona? E agora vamos falar sobre taxa de atualização. Deixa eu voltar aqui para 1 microsegundo. O pulso se inicia aqui. Então temos 1 milissegundo, 2 milissegundos, 3 milissegundos, 4 milissegundos, 5 milissegundos, 6 milissegundos, 7 milissegundos. Tá? Então nós temos um pulso e 7 milissegundos depois temos outro pulso. Lembrando que isso não vai variar de acordo com o comprimento do pulso. A atualização entre o início de um pulso e o início do outro se mantém a mesma, ok? Então vamos calcular aqui a taxa de atualização do cíclico do Vibar. A taxa de atualização vai ser igual a 1 dividido para T, vezes 1000 para você obter a taxa de atualização em Hz. Então 1 sobre 7 vai ser igual a 0,1428 vezes 1000 para a gente ter isso em Hz. Então a taxa de atualização do Vibar para cíclico é de mais ou menos 142 Hz. Uma taxa um tanto quanto baixa. Eu esperava um pouco mais disso aí. Agora eu vou ligar o meu Bluetooth aqui e nós vamos brincar aqui com o servo de cauda para vocês entenderem um pouco mais sobre isso aqui. Cadê o Bluetooth? E vou plugar o meu querido osciloscópio aqui na saída do servo de cauda. Então observem que nós temos aqui 1, 2, 3 milissegundos entre um pulso e outro. Novamente, 1 dividido para 3 vezes 1000, teremos 333 Hz, que é a taxa de atualização para um servo de 760 microsegundos, o que é uma taxa de atualização um pouco baixa. Vamos mudar agora para um servo digital normal. Vou botar aqui no 9254, 9257. E está aqui uma coisa curiosa. Observem que nós ainda temos 1, 2, 3 unidades de um pulso para outro. Isso é, tanto um servo de 1520 microsegundos a um servo de 760 microsegundos, o Vibar ele vai enviar a mesma taxa de atualização. Então, não sei se de repente, eu estava conversando com o Paulo Pevissati, que é o meu mentor de eletrônica. O cara entende de tudo muito. Muito obrigado, Paulo, aquele abraço. Ele é o cara que eu perturbo quando eu tenho alguma dúvida. Então, em teoria, não faz diferença se você usa um servo de 1520, isso é um DS650, um 655, ou um servo de 760 microsegundos. No caso do Futaba BLS 251, os mais recentes da MKS, ou o KST 805X, que é o meu caso aqui. A unidade vai tratar do mesmo jeito. Paulo me falou que de repente o servo ele tem mais velocidade de leitura, isso ele leva menos tempo para interpretar esse pulso, logo isso pode gerar uma ação mais rápida. Eu acredito que faz sentido. A gente estava estudando isso no Fórum Gringo, mas eu esperava um pouquinho mais do Vibar. Tanto nessa taxa de atualização aqui, poderia ser uma taxa de 550 Hz, quanto a taxa de atualização do cíclico,
142 Hz, né? 144 Hz, sei lá o que eu falei. É uma taxa de atualização tanto quanto devagar. Isso é, o servo poderia estar recebendo mais informação do que ele recebe realmente. Bom, pessoal, falei, mas não falei dos servos analógicos, né? Então, meu servo de cauda está aqui setado como um servo analógico. Eu citei aqui a divisão a 5 milissegundos, isso é, cada quadradinho 5 milissegundos. Então temos aqui 5, 10, 15, 20 milissegundos. Então 1 dividido para 20 vezes 1000, teremos 50 Hz, que é a taxa de atualização de um servo analógico. Ah, Guild, mas não é o mesmo pulso? É o mesmo pulso. PWM é a mesma coisa, não muda. A diferença vai ser a quantidade de vezes por segundo que esse servo vai receber atualização, variando até de 50 vezes um servo analógico até 550 vezes por segundo um servo de 760 microsegundos digital pica das galáxias. Faltou falar também da voltagem, né? Observem que temos aqui na vertical 1, 2, 3 e uma merrequinha. Isso é, o sinal que esse servo recebe da unidade vem numa voltagem de 3.2, 3.3 volts. Ah, por que, Guild, se você não está alimentando em 7.4 volts? É porque essa é a voltagem de trabalho do microcontrolador dele. A maioria dos processadores funciona em 3.3 volts, 3 volts. Isso não vai impactar absolutamente nada na resposta do servo. Isso é somente a voltagem que ele vai usar para interpretar os dados. Primeira coisa que me chamou a atenção é que, para quem estava acostumado com servo Align MKS, é que eles aparentemente são extremamente silenciosos. Você não escuta aquele zumbido chato pra caramba. Isso reflete também na economia de energia, tá, pessoal? Se você tem um servo paradinho, bonitinho, ele só se mexe quando você dá comando, não fica lá buzinando, é um servo mais econômico, em teoria, né? Agora, uma coisa aqui que me chamou a atenção, e isso é uma coisa que vira e mexe apaga vibar por aí, eu tenho a telemetria aqui alocada. Observem a voltagem mínima aqui, tá? Isso é, tá caindo para 4.9 volts. Isso provavelmente está acontecendo porque o meu vibar está sendo alimentado aqui somente por uma porta. Eu vou fazer um Y aqui, vou cortar esse cabo e vou soldar outro plug fêmea para espetar no vibar por outra porta. Se você usa servos aí muito beberrões, às vezes reinicia até o vibar. Essa plaquinha dele aqui que faz a separação e a alimentação dos servos não é muito eficiente, vamos dizer assim. Então isso aqui é uma coisa que eu vou ter que mexer mais na frente. Mais na frente não, nem agora, que eu não posso voar com esse helicóptero assim. Bem interessante. São servos silenciosos, muito precisos, eles têm pouquíssima folga. Isso me surpreendeu muito. São servos muito justos. Meus links não estão lá grande coisa, link align não é muito bom, né? Mas dá pra notar que quase não tem folga mesmo. Bom, acho que não vai fazer muita diferença no meu voo não, mas mais pra frente eu vou postar um vídeo teste aí. Tá bom, pessoal? Bom, dúvidas, críticas, sugestões, eu tô aí nos comentários. Valeu e até a próxima.